segundo bloco, vamos dar início ao segundo bloco com os candidatos perguntando entre si, por ordem de sorteio. As perguntas deverão ser feitas em 1 minuto, respondidas em 2 minutos, com réplica de 1 minuto. Então vamos para o sorteio do segundo bloco. Vou repetir aqui, o segundo bloco, os candidatos perguntando entre si, por ordem de sorteio. As perguntas deverão ser feitas em 1 minuto, respondidas em 2 minutos, com réplica de 1 minuto. Vou abrir aqui o próximo envelope que é do segundo bloco, está aqui, segundo bloco, e eu vou agora fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio. Depois do sorteio, depois do segundo bloco, aí nós vamos dar um intervalo para que os assessores conversem com os candidatos. Olha, deixa eu colocar aqui, Everaldo Júnior, está aqui, colocar nesse pote, Robert Gomes, aqui, Humberto Leite, está aqui, Rogério Andrade, está aqui, e Franderhack Mascarenhas também está aqui. Eu vou dobrar aqui para que a gente possa fazer a pergunta, o sorteio, para que os candidatos possam responder entre si. Ok? Mas está aqui. Eu vou sortear o primeiro a perguntar. O primeiro a perguntar, certo? Posso estar olhando para aqui, peguei aqui o primeiro a perguntar, é Everaldo Júnior, é o primeiro a perguntar. Primeiro a perguntar, deixa eu colocar aqui o primeiro a perguntar, e agora eu vou tirar aqui os nomes dos candidatos, colocar aqui também, Humberto Leite, está aqui, Humberto Leite, Robert Gomes, Franderhack Mascarenhas e Rogério Andrade. O primeiro a perguntar é Everaldo Júnior. Então eu vou sortear agora quem responde. Quem responde é o candidato Humberto Leite. É o candidato que responde a pergunta de Everaldo Júnior. Então, eu agora coloco o papel de Everaldo aqui e vamos. Primeiro a perguntar, Everaldo Júnior. E quem responde é o candidato Humberto Leite. Vou repetir. Esse segundo bloco, os candidatos perguntam entre si, por ordem de sorteio. As perguntas deverão ser feitas em 1 minuto, respondidas em 2 minutos, com réplica de 1 minuto. Então, vamos para a pergunta de Everaldo Júnior para o candidato Humberto Leite. Por favor. 1 minuto para perguntar. Retorne aí, por favor, cronômetro, zere. Ok? Por favor. Prefeito Humberto Leite, você, há 1 ano atrás, você pediu uma oportunidade para fazer a história ser diferente, junto com o deputado Rogério Andrade. Agora você pede uma nova chance. Como você pretende governar desta vez? Meu querido amigo Everaldo, meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, Everaldo mostrou que é muito cavalheiro, uma pessoa que me fez uma pergunta até me surpreendeu, né? Já me considera eleito prefeito mais uma vez de Santo Antônio de Jesus, que eu serei tri para o ano, e eu, meu querido Everaldo, eu vou continuar utilizando os meus conhecimentos na área da engenharia. Sou um engenheiro, o povo de Santo Antônio de Jesus sabe muito bem disto, sempre ligado aos movimentos sociais,
sempre estive presente na periferia da minha cidade, nos bairros mais carentes, resolvendo os problemas. Você veja agora que eu fiz o Bolsa Família Municipal, mas forças ocultas dessa cidade, que estão bem próximos aqui a mim, foram lá e fizeram com que a justiça interferisse e não deixasse que eu fizesse esse benefício que iria atender 2.000 pessoas, 2.000 famílias mensal. Então eu fico muito triste que eu não tenha conseguido fazer este benefício às pessoas. Uma promessa que muitos fizeram. Humberto Leite chegou imbuído de boa vontade, trouxe esse benefício para Santo Antônio de Jesus. Comecei a aplicá-lo no final do ano passado e a justiça me fez parar sob pena de preso. Eu preferi continuar solto, porque solto, com certeza, eu tenho muito mais condições de continuar atendendo a minha família. E outras pessoas tentaram por diversas vezes caçar o meu mandato político, o mandato dado pelo povo de Santo Antônio de Jesus, e graças a Deus eu estou aqui mais uma vez debatendo com muita tranquilidade, e o povo está lá fora assistindo e com certeza vai marchar como sempre vem fazendo, com a pessoa de Humberto Leite, porque Humberto Leite ama o povo de Santo Antônio de Jesus. Ok. Tempo encerrado. A réplica de 1 minuto para o candidato Everaldo. Eu não vejo essa gestão eficiente, prefeito. Foram 4 anos para construir uma praça. Foram 4 São João investigados pelo Ministério Público. O asfaltamento de ruas sem planejamento nenhum, sem sinalização horizontal. Os postos de saúde sem acabar e sem funcionar da forma correta. E o senhor não conseguiu atingir a média do IDEB. São 52 milhões na saúde, a nossa receita. São 49 milhões na educação. Os nossos recursos precisam ser muito bem aplicados. O nosso povo merece respeito. E você teve sempre a ajuda do então deputado Rogério Andrade, que indicou 5 secretarias dentro do seu governo, que só saiu aos 45 minutos do segundo tempo. Então é assim que a gente quer chamar a atenção do povo e mostrar a verdade, a outra face. A realidade, a verdade sempre será dita aqui por nós. Muito obrigado. Ok, tempo esgotado, está aí a réplica do candidato Everaldo. Nós vamos para o sorteio do próximo candidato a perguntar. O próximo candidato a perguntar é o candidato Rogério Andrade. É o próximo candidato a perguntar. Rogério Andrade. Vamos agora dobrar aqui os papéis. Próximo candidato a responder. Possa fazer o sorteio. Ok? Vou quebrar meu óculos daqui a pouco, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ó, próximo a responder, vamos lá. Atenção. Robert Gomes é quem responde ao candidato Rogério Andrade. Rogério Andrade pergunta e Robert Gomes responde. Olha, eu tenho 1 minuto para perguntar, e antes de formular minha pergunta dentro desse minuto, vou dizer que o prefeito, o atual prefeito, prometeu a Bolsa Família Municipal, não fez no primeiro ano, não fez no segundo ano, não cumpriu a promessa no terceiro ano e tentou no último ano, sabendo que a justiça não permitiria, ele tentou enganar a população de Santo Antônio de Jesus mais uma vez. Com relação à pergunta, dentro dos 30 segundos, dentre todos os problemas da nossa cidade, a saúde é o maior deles. Na caminhada que fiz no Mutu recentemente, vi com os meus próprios olhos as pessoas na fila, esperando atendimento a partir de meia-noite, dormindo na calçada. A saúde está doente, falta médico, a UPA fechada há 4 anos. Eu gostaria de saber, candidato Robert, se o senhor concorda com o modo como o prefeito vem tratando a saúde do povo humilde de Santo Antônio de Jesus. Ok.
2 minutos para responder, candidato Robert Gomes. Zerado o cronômetro, é com você, candidato. Então, eu não posso concordar nem com a gestão de Humberto Leite, como também não posso concordar com a irresponsabilidade do deputado estadual frente ao governo do Estado. O governo do Estado jogou 6 milhões de reais de medicamentos de hipertensão, de diabetes, leucemia, dentre outros, fora, por estarem vencidos. A obrigação do deputado estadual era fiscalizar a saúde, né? Era fiscalizar o papel do governo do Estado. Não cumpriu com o seu papel. É agora que você vai trabalhar pela saúde de Santo Antônio de Jesus? Duvido, certo? Então, nós temos que botar pessoas competentes, responsáveis, que tenham compromisso com o povo de Santo Antônio de Jesus. A saúde, como também a educação e a segurança, serão nossas prioridades no nosso município. Nosso objetivo, nosso plano de governo, queremos ampliar o turno dos postos de saúde, queremos não trazer propostas mirabolantes, como o aeroporto do município de Santo Antônio de Jesus, mas criar um hospital municipal em parceria com hospitais filantrópicos, porque o povo precisa de saúde, precisa de educação, precisa de segurança. E eu, assumindo uma gestão em 2017, vamos trabalhar para o povo de Santo Antônio de Jesus, principalmente para o povo mais carente de nossa cidade, que mais precisa da prefeitura. Obrigado. Ok. 1 minuto para a réplica. Vamos zerar o cronômetro para que o candidato Rogério Andrade possa prosseguir com a réplica. Ok? Ok, candidato? Ok. Ok. Pode responder. Olha, Zere o cronômetro novamente, por favor. Candidato Robert, eu de fato não quero acreditar no que eu estou ouvindo na rua, que Vossa Excelência é um laranja, um candidato laranja do prefeito Humberto Leite. Eu não quero acreditar, não acredito, porque não é do vosso perfil. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que no meu governo, a partir de janeiro de 2017, nós vamos acabar com o descaso da saúde de Santo Antônio de Jesus. Nós vamos cuidar da nossa gente. Nós vamos abrir a UPA 24 horas, porque o município diz que não tem recurso para abrir a UPA 24 horas, mas tem R$500 mil para pagar em quem tinha em 6 meses. O município diz que não tem dinheiro para fazer saúde para o povo que mais precisa, mas tem dinheiro para pagar R$17 mil de aluguel em um imóvel localizado no Andaiá para beneficiar padrinhados políticos. Nós vamos acabar com o caos da saúde de Santo Antônio de Jesus em janeiro de 2017. Vamos dando prosseguimento nesse segundo bloco. Daqui a pouco vamos dar prosseguimento nesse segundo bloco, para que os candidatos continuem respondendo nesse debate entre si. Isso é a essência do debate, é a troca de ideias. As divergências é no campo das ideias. E a gente conhece bem os candidatos, o nível de civilidade dos candidatos e do povo de Santo Antônio de Jesus. Então vamos para o próximo sorteio. Quem pergunta agora é Franderrac Mascarenhas, é quem pergunta. Franderrac Mascarenhas pergunta e vamos ver quem responde agora. Está aqui Rogério Andrade, que volta para cá, e Everaldo Júnior também, que volta para cá. Vamos ver agora quem realmente responde. Quem responde é Rogério Andrade. 2 minutos. Quem pergunta é Franderrac, quem responde é Rogério Andrade. Quem pergunta, Franderrac, tem 1 minuto para perguntar. E Rogério, 2 minutos para responder, mais 1 minuto para a réplica. Candidato Rogério, você teve uma eleição de cerca de 100 mil votos. Em Santo Antônio de Jesus, você teve 13 mil votos. E os 87 mil em tantas outras cidades. Diz que quer fazer mais por Santo Antônio de Jesus. E os outros 87 mil eleitores não merecem a sua atenção como deputado estadual? Você está abandonando 87 mil eleitores que acreditaram em você no último pleito?
Eleitores que acreditam em você como representante legal, como representante daquele que se diz ser representante do povo para buscar saúde, educação, segurança. Essa é a sua posição? Como é que ficam esses 87 eleitores? Ressaltando, 87 mil eleitores. Ok, o candidato responde. Tem 2 minutos para responder. Olha, meu amigo Franderhack, você me deu, inclusive, uma grande oportunidade. Eu estou repetindo nada mais, nada menos do que um gesto feito, por exemplo, pelo prefeito de Salvador, que era deputado federal e deixou o mandato de deputado federal para consertar Salvador, que estava um caos na mão do ex-prefeito João Henrique. Eu estou repetindo o gesto de Zé Ronaldo, que deixou o mandato de deputado federal e foi para a Feira de Santana para mudar a cara de Feira de Santana. Eu estou repetindo os passos de Renato Machado, que ajudou a eleger o atual prefeito Humberto Leite e que depois abriu mão do mandato de deputado estadual, voltou para Santo Antônio de Jesus, pediu desculpas ao povo de Santo Antônio e se candidatou a prefeito para salvar Santo Antônio de Jesus. Eu fui deputado estadual, eu sou deputado estadual por 4 vezes. Tenho o sonho de governar essa terra que me abraçou e que me deu todas as oportunidades. E com fé em Deus, nós faremos o maior governo da história de Santo Antônio de Jesus. Ok. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Aí foi a réplica. Foi a réplica? Agora, o Mascarenhas, Franderhack Mascarenhas. Foram 2 minutos. Foi concedidos 2 minutos a ele? Foi concedido 1 minuto, não foi? 1 minuto e 8 segundos. Então dá o complemento para o candidato Rogério Andrade, por favor. Por favor, o complemento. Sinalizaram que meu tempo tinha acabado, então eu gostaria que o tempo fosse restabelecido. Mais 1 minuto, por gentileza. Pronto. Pois é, prefeito, meus amigos e minhas amigas, candidatos, ouvintes, família 55 que nos ouve nesse momento. Eu cheguei em Santo Antônio de Jesus em 98, com 22 anos de idade, com o objetivo de vencer na vida. Aluguei uma sala na rua Tiradentes e fui trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Depois de 4 anos, na condição de advogado, lancei-me candidato a deputado estadual, quando parecia impossível, mas quando Deus coloca a mão, nada para Deus é impossível. E fui deputado estadual, sou deputado por 4 eleições consecutivas, 4 vezes o deputado mais votado de Santo Antônio de Jesus, e tenho dentro do meu coração uma vontade de fazer muito mais por Santo Antônio de Jesus. E na condição de prefeito, com a responsabilidade apenas com Santo Antônio de Jesus, com todo o meu tempo, com a minha energia, com as pontes que eu construí em Brasília, em Salvador, com o governo federal e estadual, nós reunimos todas as prerrogativas para fazer a maior gestão da história desse município. Vamos para a réplica de Franderhack. Deputado, lhe pergunto isso porque eu vejo a sua fala nas redes sociais. Mas, particularmente, eu não acredito. Acredito sim que seu objetivo é tentar ser prefeito de Santo Antônio de Jesus para, de fato, termos aqui, de fato, termos aqui cerca de 15 milhões de arrecadação. O seu projeto, na verdade, não é cuidar de Santo Antônio de Jesus, mas pelo que vemos nas redes sociais, me parece que já é candidato a governador. Isso é bastante entristecedor, porque 100 mil pessoas acreditaram em você como candidato para representar a nossa cidade e tantas outras. E simplesmente você valoriza só 13 mil votos e abandona os 87 mil eleitores. Isso é lamentável para um parlamentar que tem 4 mandatos e que, na verdade, o que o povo conhece de trazer para a cidade é simplesmente uma tira de asfalto na rua Vereador João Silva, conhecida como Rua da Linha. Essa é a grande realidade. As pessoas comentam que tudo se resolve, tudo se resolve, tudo se resolve. É só por causa do deputado. Eu não vejo essa verdade. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, quem faz a pergunta agora é Robert Gomes. Robert Gomes pergunta e vamos ver quem responde. Quem responde é Franderhack Mascarenhas. Franderhack Mascarenhas.
Olha, 2 minutos para perguntar. Zere o cronômetro, por favor. Quem pergunta é Robert Gomes e quem responde é Fran Derrack. 2 minutos, 1 minuto para perguntar e 2 minutos para responder. Zerou, valendo. Nós percebemos que a violência no município de Santo Antônio de Jesus está em alta. É triste, de fato, sendo que a responsabilidade da segurança em nosso município é do Estado. O nosso deputado assiste de camarote as diversas mortes que vêm acontecendo no nosso município, roubos e assaltos que acontecem diariamente. Fran Derrack, na possibilidade de assumir uma gestão, como vai trabalhar pela segurança do nosso município? Ok. 2 minutos para responder, candidato. Zere, por favor. Ok, a partir de agora. Candidato Robert, eleitores de Santo Antônio de Jesus, para mim é muito fácil responder essa pergunta. Eu particularmente venho colocando nos debates e entrevistas que a Guarda Municipal é de responsabilidade do município. A nossa Constituição Federal fala lá claramente que a segurança, a saúde e a educação é responsabilidade de poder do Estado. Quando se diz do Estado, não diz a instância federal, estadual ou municipal. A nova moda no nosso país, para gestores que pensam na qualidade de vida do seu povo, e eu não pensarei diferente, eu vou implementar a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Jesus, armada, treinada, qualificada e aparelhada para dar a resposta que a sociedade de Santo Antônio de Jesus quer. Eu, particularmente, pretendo, através de um levantamento, com planejamento, com estudo, com profissionais, conhecedores da área. Eu me coloco como também conhecedor da área de segurança, porque eu sou perito criminal. Particularmente, precisamos iluminar a nossa cidade, de ponta a ponta, todos os 4 cantos da nossa cidade de Santo Antônio de Jesus. Precisamos fazer um trabalho de monitoramento. Isso não é caro, não é impossível. É possível sim de se fazer. Fran Derrack, prefeito de 50, pensa dessa forma em dar a resposta que a sociedade precisa. Ampliar a Guarda Municipal, através de concurso público, nós temos cerca de 75 guardas municipais, uma certa quantidade de guardas municipais estão emprestados a outros órgãos, então estão com desvio de função. Eu, particularmente, quero ampliar a nossa guarda. Eu quero aumentar o nosso efetivo, através de concurso público. É simples, é só mandar um ofíciozinho para a Superintendência da Polícia Federal, dizendo assim: eu, prefeito de Santo Antônio de Jesus, tenho interesse em implementar, em ampliar a Guarda Civil Municipal no nosso município. A Polícia Federal é quem irá dar todo esse treinamento. Precisamos dar uma resposta à sociedade. Segurança é um dos graves problemas que nós enfrentamos. Candidato Fran Derrack, vamos para a réplica de 1 minuto do candidato Robert Gomes. Então, a segurança, ela deve ser trabalhada em 2 vertentes. Uma, pela educação, né, que nós defendemos a proposta da educação integral, né, do contraturno. Neste caso, queremos que o jovem tenha a oportunidade de estudar durante um turno e no outro turno ter a oportunidade de praticar o esporte, teatro, música, porque vai tirar desse jovem, né, a possibilidade de estar participando de outros tipos de atividades ilícitas. Vamos ocupar a mente do jovem, vamos desenvolver o município. Aliado a isso, nós queremos buscar também, né, um aumento do efetivo da Guarda Municipal, né, que seja preparada, né, e com parceria da Polícia Militar. E, além disso, instalar câmaras de segurança, criar uma central de segurança bem preparada e equipada, para que a população de Santo Antônio de Jesus possa andar livremente nas ruas pela cidade, durante a noite, durante o dia, sem nenhuma preocupação. Obrigado. Okay. Então vamos para o último a perguntar nesse segundo bloco e o último a responder. Por favor. Quem pergunta é Humberto Leite e quem responde é Everaldo Júnior. Quem pergunta Humberto Leite, quem responde Everaldo Júnior. 2 minutos para o candidato Humberto Leite perguntar. 1 minuto, desculpem, 1 minuto para o candidato Humberto Leite perguntar e 2 minutos para o candidato Everaldo responder.
Querido povo de Santo Antônio de Jesus, tenho aqui ao meu lado um deputado que durante 4 legislaturas pouco fez pela cidade de Santo Antônio de Jesus. Muita propaganda ele soube fazer. E este ano foi pior do que essa última legislatura, foi pior de todas. Eu esperava que ele me ajudasse a governar Santo Antônio de Jesus, trazendo projetos, trazendo os benefícios. Mas o quê? Desde o primeiro minuto que ele entrou na prefeitura, na Assembleia Legislativa, ele passou a querer meu lugar, me atucaiando, fazendo com que os outros fizessem complô contra mim dentro da minha própria prefeitura. E isso eu vou repetir breve, porque a pergunta é para Everaldo e eu vou perguntar. Meu querido Everaldo, você é um homem da área de saúde, você sendo secretário de saúde, que eu sei que é esse o seu desejo, diga ao povo de Santo Antônio de Jesus como é que você iria atuar como secretário de saúde no município de Santo Antônio de Jesus. Senhor prefeito, boa noite. Candidato Humberto Leite, eu quero dizer que quem é prefeito é secretário dos secretários. Eu acho que o senhor, como prefeito, poderia ser um secretário melhor de infraestrutura. Agora, quanto à questão da saúde, eu quero dizer que nós iremos fazer os princípios do SUS acontecer. A descentralização, a humanização dos postos de saúde, coisa que não acontece. As pessoas lá não têm diálogo, as pessoas não conversam. Usa o prestígio que tem com o prefeito. Eu sou amigo do prefeito, eu posso chegar a qualquer hora. É mais ou menos assim. Há uma certa falta de respeito com as pessoas, até quando não existe a condição de resolver o problema naquele momento. As pessoas não sabem dizer um não. Então a gente quer integrar, porque o prefeito Evaldo Rosa pintou a UPA de verde e ele entregou, fechada. O senhor pintou de azul e manteve fechada, com a ajuda do excelentíssimo senhor deputado, que esteve presente e apoiou todos os últimos prefeitos. Nós queremos entregar, porque nós temos os equipamentos, nós não precisamos criar hospitais novos, a gente precisa criar serviços. Iremos fazer isso, porque temos a bula para fazer isso. Então a gente irá investir na questão da humanização, da descentralização e fazer com que o posto de saúde funcione, para não sobrecarregar o hospital e as necessidades de média e alta complexidade possam acontecer no hospital regional. Que a gente tenha a fiscalização no município nesses hospitais, que a gente possa fazer campanhas para se evitar o número de acidentados que ocupam os leitos hoje do hospital regional. Então, se trata a saúde, prefeito Humberto Leite, com campanhas de prevenção. E é isso que nós já fazemos, mesmo sem ser prefeito. Nós iremos fazer agora a 5ª caminhada para a saúde, que é assim que a gente constrói. Nós que moramos aqui, deputado, você que não dorme nem acorda aqui, que quer ser prefeito de qualquer jeito, porque o governador quer, porque o senador quer, e não tem nenhuma experiência de gestão, é isso que a gente precisa fazer. Tempo esgotado, vamos para a réplica do candidato Humberto. Querido povo de Santo Antônio de Jesus, durante a nossa administração à frente da prefeitura, nós construímos 3 postos e estamos construindo mais 7 postos de saúde nesta cidade. Vamos inaugurar o 4º agora, que é o da Viriato Lobo. Todos os postos nossos têm médico, pode não ter o ano todo, porque como todo trabalhador tem um ou outro médico que sai de férias, ou adoece, sai de licença, ou é obrigado a viajar, mas normalmente os nossos postos de saúde estão funcionando, o povo é testemunha disso. Se não fosse os nossos postos, meu querido Everaldo, a situação estava pior, porque o governo do estado deu o traseiro como resposta para Santo Antônio de Jesus. Deu o traseiro como resposta. Não manda recurso, fechou a DIRES, o hospital regional vai no amor do pessoal lá que está trabalhando, porque não manda os recursos necessários. Muito obrigado pela resposta, tempo encerrado. Eu quero mais uma vez aqui citar o nome das mesas julgadoras. Um momento, por favor. Nós vamos, a mesa julgadora deu direito de respostas, a mesa julgadora a 2 candidatos, nós vamos 3 candidatos. Eu gostaria que Marcos ficasse aqui, para que ele me orientasse. A gente vai dar agora, logo em seguida, esses direitos de resposta, e depois a gente encerra, vamos para um intervalo, para que os assessores possam orientar os seus candidatos. Eu vou citar mais uma vez, a mesa julgadora de direito de resposta é composta por Geisa Bacelar,
advogada, professora da FACEMP, mestre em desenvolvimento urbano pela UFPE, especialista em Direito Ambiental e Gestão da Sustentabilidade pela PUC, São Paulo, bacharela em Direito pela UFBA. Felipe Montenegro, advogado, professor da FACEMP, especialista em Direito Público pela Escola de Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Uniana Salvador, e Marcos Lessa, administrador, articulador da dimensão sócio-transformadora da paróquia Santo Antônio, vice-presidente da Caritas Diocesana de Amargosa. Então vamos agora para o direito de resposta para 3 candidatos. Foram concedidos esse direito. O primeiro é aqui Marcos Lessa, o primeiro, 1 minuto para o candidato Humberto Leite, com relação ao programa Bolsa Família, que foi instituído no ano de 2015 e por recomendação do Ministério Público foi suspenso. O programa existe. São as colocações aqui do advogado, foi deferido aqui pela mesa julgadora e a pergunta é com relação a isso. O candidato tem 1 minuto para responder. Querido povo de Santo Antônio de Jesus, quando assumimos o nosso mandato, era meu pensamento, foram promessas de outras pessoas, outros gestores, de fazer o Bolsa Família Municipal. Então tive que preparar todo o trabalho, a lei, enviar para a Câmara, foi aprovado. Em seguida eu adquiri um veículo para fazer as inscrições das pessoas nos bairros e estava tudo funcionando dentro de um cronograma que a prefeitura estava cumprindo. No momento que a gente foi fazer a distribuição desses recursos ao povo previamente escolhido, aí veio a autorização judicial para o prende. Então Humberto Leite preferiu, como eu disse na vez anterior, permanecer solto para poder continuar trabalhando pelo povo mais simples de Santo Antônio de Jesus. Mas a partir do momento, a restrição é até eleição. Passada a eleição, o Bolsa Família Municipal vai voltar muito bem Tempo voltado. esgotado, candidato. Vamos para mais um direito de resposta. Esse direito de resposta, Rogério Andrade citou que Robert o quê? Olha, por favor, a mesa deferiu, está deferido. Aqui é o quê? Deferiu. 1 minuto para o candidato Robert nesse direito de resposta. 1 minuto. Olha, primeiramente 1 minuto, por favor. Alô, só aí. Primeiramente, respeite, né? O senhor é responsável. Por favor, volte, retorne, zere aí o cronômetro novamente, por favor. Olha, pronto. Ok, vamos mudar o microfone aí. Vai? Ver o outro microfone. É para isso que nós temos 2 microfones. Vai? Essas coisas são normais, acontecem nas melhores famílias de Londres. Vai? Imagine. Vai? Tá bom. Bora. Então, é com você, Robert. 1 minuto. Vamos. Cronometrado. 1 minuto para você, candidato Robert. Primeiramente, me respeite, deputado. Certo? Nós podemos perceber que o senhor é irresponsável no que faz e no que fala. Eu poderia muito bem dizer que o senhor poderia ser uma laranja, né? Laranja do deputado Rui Costa. E não disse isso em momento nenhum. Certo? Que assiste aí com essa falta de segurança, a falta de saúde e de educação que tem em nosso estado, certo? Então estamos aqui justamente para acabar com a velha política, seja de Humberto Leite, seja de Rogério Andrade, aqui em São Antônio de Jesus, certo? Que está há mais de 40 anos, que não muda, que a cidade está estagnada e não avança, certo? Então aqui estamos para representar o povo, né, trabalhar pelo povo de São Antônio de Jesus, que merece mais respeito. Obrigado. Okay. Pronto, respondido mais um direito de resposta que foi deferido. Nós vamos dar outro direito de resposta aqui, mais 1 minuto para o candidato Rogério Andrade. Na fala do candidato Humberto Leite,
perguntando ao candidato Everaldo, ele citou, atacou o candidato Rogério Andrade. Então, foi concedido pela mesa julgadora 1 minuto para o candidato Rogério Andrade. O candidato Humberto Leite, ele, no seu tempo, na pergunta que foi feita a Everaldo, a mesa julgadora, com relação à atuação legislativa do candidato. Ok. Primeiro eu quero dizer ao candidato Robert que ele é que precisa... Peraí, ele está fugindo do padrão de resposta. Por favor, você não pode ao candidato que está falando, por favor, né? Se atenha a responder no seu momento, no seu horário. Está tudo combinado, foi tudo tratado em ata e nós temos que conduzir da forma mais imparcial possível. O momento agora é um minuto de resposta para que o deputado Rogério Andrade possa responder ao candidato Humberto Leite. Na sua fala, ele mencionou a ação do deputado na pergunta ao candidato Everaldo. E essa resposta... Eu uso meu minuto do jeito que eu quiser. 1 minuto. Você vai usar o seu minuto. Se outro candidato se achar, né, que foi prejudicado, ele solicita o direito de resposta à mesa. Por favor. Agora eu peço também aos candidatos que vamos colocar as propostas. O que as pessoas querem ouvir são propostas, gente. As pessoas que estão em casa, as pessoas que estão na Praça Padre Mateus, querem ouvir as propostas dos candidatos, para que eles possam fazer um juízo de valor da plataforma de governo de cada um, do que pretende, do plano de governo de cada um. E é por aí que os eleitores vão fazer o seu juízo de valor. Eu peço aos candidatos que se atenham a isso, para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso debate de uma forma ordeira, de uma forma que venha satisfazer a população de Santo Antônio de Jesus. 1 minuto, por favor, deputado Rogério Andrade. Primeiro, eu acho... Candidato a prefeito Rogério Andrade. Eu acho que o prefeito Humberto Leite não tem memória, ou acha que o povo de Santo Antônio de Jesus não tem memória. Há 2 anos atrás, ele me chamava para todo mundo ouvir de deputado estourado, que vinha perdendo a eleição 20 anos e que precisou Neymar entrar no time para que o time voltasse a ganhar. Levantou os meus braços na porta da prefeitura no dia da posse e disse que estava no escuro e que eu tinha tirado do escuro. Prefeito, de 1 ano para cá, eu coloquei água em 1000 residências na zona rural de Santo Antônio de Jesus. Espinheiro, Rio das Pedras, Patioba, Iraque, Riachão, Cruzeiro do Riachão. Pavimentei a Rua H do loteamento Salomão, pavimentei o Parque São João, pavimentei... Estou colocando água agora, ainda antes da eleição, na Avenida e Pedra Branca, e levando água para Sapucaia. Consegui dinheiro para o senhor fazer a Praça São Benedito. Tempo encerrado. Infelizmente, Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.